A história está cheia de figuras lendárias, mas poucas são tão marcantes quanto o rei Salomão. O nome dele virou sinônimo de sabedoria, de riqueza, mas a vida dele é muito mais do que só um conto de glória. É uma lição bem complexa sobre poder, fé e, claro, sobre a fragilidade de todo ser humano. Vamos mergulhar juntos na ascensão e na queda de um dos reis mais fascinantes que já existiu. Pensa bem, como é que se descobre a verdade quando duas pessoas contam versões completamente diferentes da mesma história? É um dilema que, no fundo, todo mundo enfrenta uma hora ou outra. Para o rei Salomão, uma situação exatamente assim não só colocou seu julgamento à prova, mas acabou forjando a sua lenda. Um momento que ia ecoar por séculos. E aqui a gente entra no primeiro ato da história dele. O famoso julgamento que fez sua reputação de sábio e justo se espalhar por todo o reino. Olha, a genialidade do que Salomão fez aqui é impressionante. Ele não estava procurando uma prova material, um fato. Ele criou um teste emocional, pura psicologia. Aquela ordem chocante de cortar a criança ao meio foi feita para provocar uma reação do fundo da alma, para revelar o amor de mãe. E funcionou. A impostora, movida pelo egoísmo, topa a divisão. Já a mãe de verdade prefere abrir mão do filho só para que ele sobreviva. É uma demonstração brilhante de como a verdade pode aparecer quando a gente toca no coração das pessoas. A notícia desse julgamento, claro, se espalhou que nem fogo em palha seca. E não era só a história de uma disputa resolvida, não. Era a prova de que o reino tinha um líder com uma percepção quase divina. Esse caso selou a autoridade dele e consolidou de vez seu status de governante justo e sábio. E com essa reputação, Salomão levou Israel ao seu auge. Foi um período de paz, de prosperidade e de construções incríveis, algo que nunca tinha sido visto na história do reino até então. Essa oração aqui mostra exatamente qual era a do Salomão no começo do seu reinado. Ele não pediu dinheiro, vida longa ou poder sobre os inimigos. Ele pediu a coisa mais valiosa de todas, sabedoria para governar direito. Foi essa humildade, essa prioridade, que se tornou a base de todo o sucesso que ele teve no início. Imagina só, 40 anos de paz. Isso deu a ele a estabilidade necessária para tocar projetos gigantescos. E o maior de todos, sem dúvida, foi a construção do Templo de Jerusalém, uma maravilha que se tornou o coração da vida espiritual e nacional de Israel por séculos e séculos. Para a gente ter uma ideia da escala da riqueza dele, Salomão recebia mais de 25 toneladas de ouro por ano. Essa fortuna monumental financiou todas as suas construções e transformou o reino num centro de poder e comércio. A riqueza dele era literalmente lendária. A Era de Salomão foi realmente o ponto mais alto da antiga monarquia de Israel. Foi um pico na história, sabe? Uma verdadeira era de ouro que seria lembrada e idealizada por muitas e muitas gerações. Mas como acontece em muitas grandes histórias, o auge é muitas vezes seguido por uma queda. E é aqui que a narrativa dá uma virada. Vamos para o momento em que a maior força de Salomão é testada pela sua maior fraqueza. Aqui está o X da questão, o conflito que marcou a segunda metade do reinado dele. De um lado, sua devoção a Deus, que era a fonte da sua sabedoria. Do outro, as alianças políticas que ele selou casando com centenas de mulheres estrangeiras, que, claro, trouxeram com elas a adoração aos seus próprios deuses. E isso não foi só um erro político, um cálculo errado. Foi um desvio espiritual muito mais profundo. Salomão, o mesmo homem que construiu o templo para o Deus único, começou a construir altares para outros deuses para agradar suas esposas. Ele basicamente quebrou o pacto que era a fonte de todo o seu sucesso. E toda ação tem uma consequência. Para Salomão, o resultado seria trágico. Não só para ele, mas para o futuro de toda a nação que ele mesmo unificou e levou à grandeza. A queda da Era de Ouro estava prestes a acontecer. O julgamento divino foi bem claro. Como consequência direta do seu desvio, a unidade do reino, que era a maior conquista política dele e do seu pai, Davi, seria desfeita depois da sua morte. A divisão, a partir dali, se tornou inevitável. E a profecia se cumpriu rapidinho. Depois de um reinado de 40 anos, Salomão morre. Seu filho, Roboão, assume o poder. Mas com uma liderança dura e inflexível, ele acaba provocando a rebelião das tribos do norte.
As tensões que Salomão tinha ignorado finalmente explodiram e a nação se partiu em duas, exatamente como tinha sido previsto. Então, como é que a gente entende o legado de uma figura tão brilhante e, ao mesmo tempo, com falhas tão profundas? É aqui que a história de Salomão se torna uma lição para todas as épocas. Apesar do reino dele ter se dividido, o legado de sabedoria de Salomão continuou. Os livros bíblicos atribuídos a ele, como Provérbios e Eclesiastes, seguem sendo fontes de inspiração e de reflexão até hoje. No fim das contas, suas ideias e seus escritos se provaram muito mais duradouros do que o seu império político. A vida de Salomão nos oferece um estudo de caso muito poderoso sobre liderança, sucesso e fracasso. A história dele ensina que a sabedoria é essencial, mas não é garantia contra o erro. O sucesso precisa andar de mãos dadas com a integridade, e até as mentes mais brilhantes precisam ficar atentas às influências que podem tirar qualquer um do caminho certo. E essa é a grande pergunta que a história de Salomão deixa no ar. Ele tinha uma sabedoria incomparável, mas, no final, acabou caindo diante de fraquezas profundamente humanas. É um relato que nos faz refletir sobre esse equilíbrio delicado entre o intelecto e o caráter, e sobre o que é realmente necessário para ter uma vida de sucesso e, mais importante, de integridade.